Olá, bom dia. São 8 horas e 15 minutos em Brasília. Quarta-feira, 5 de fevereiro. Esta é a TV Senado. Eu sou Silvânia Alves e você assiste agora ao Senado em Dia. Gera polêmica a negociação sobre o projeto do Índice de Correção das Dívidas dos Estados e Municípios. Proposta na Comissão de Constituição e Justiça quer impedir desmanche de carros. Comissão de Direitos Humanos vai discutir visita de senadores ao Complexo de Pedrinhas, no Maranhão. E veja os trabalhos da subcomissão do Senado que fiscaliza obras da Copa pelo Brasil. A pauta está trancada por uma medida provisória sobre o financiamento estudantil. Mas o que acabou impedindo as votações de ontem foi a mudança de postura do governo sobre outra matéria, o projeto para trocar o índice de correção das dívidas de estados e municípios. As negociações ocuparam toda a tarde e devem prosseguir hoje. Os estados do Sul e Sudeste cobraram do presidente Renan Calheiros a votação do projeto que altera a taxa de juros das dívidas estaduais e municipais. Dados do Banco Central apontam que os estados devem 404 bilhões de reais à União e os municípios 68 bilhões. O valor hoje é corrigido pela variação do IGPDI mais juros de 6% a 9% ao ano. Pela proposta que está no plenário, as dívidas passariam a ser atualizadas pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, mais 4% de juros, ou pela taxa Selic, o que for menor. De cada R$3 que são pagos, 2 de juros e 1 de abatimento da dívida. Não, é irreal. Os próprios papéis que o governo federal está colocando para arrecadar recursos, né, no mercado financeiro são com juros mais baixos do que os estados estão pagando. Mas o governo, que é autor do projeto, não quer votá-lo agora. A ministra de Relações Institucionais, Idely Salvati, veio ao Senado pedir aos líderes aliados para adiar a votação. Quando o projeto foi enviado em janeiro de 2013, nós tínhamos uma situação econômica mundial, né? Hoje nós temos uma outra situação econômica mundial. Então, esta conjuntura econômica internacional é que nos obriga a fazer uma reflexão da oportunidade da aprovação ou não da matéria. O líder do governo disse que o projeto não está pronto para ser votado no plenário do Senado. Entraram algumas emendas em plenário em torno desse tema, o que implicaria que este processo deveria retornar à Comissão de Constituição e Justiça para ter parecer essas emendas para poder voltar ao plenário. Alguns líderes aliados só aceitam votar a mudança no indexador da dívida se a Câmara aprovar a proposta que altera as regras de cobrança do ICMS no comércio eletrônico. A PEC já foi aprovada no Senado. São Paulo é contra a proposta e alega que vai perder 3 bilhões de reais por ano. Mas a PEC tem o apoio dos estados do Nordeste. Nós queremos votar a matéria que trata do comércio eletrônico para resolver o problema, inclusive, de arrecadação dos estados. A estratégia do governo, negociada com os líderes, não agradou a alguns senadores da base. Foi um acordo feito no ano passado, envolvendo o governo federal, esse Senado Federal e todos os governadores do país. Sinceramente, eu acho que esse tema nós temos que votar. Por que foi feito o acordo nesse tema, em dezembro, se não era para valer? E, para mim, acordo ou vale ou nada. Eu me sinto, se não for respeitado esse acordo, absolutamente enganada nesse processo. A oposição, que não participou das reuniões desta terça-feira, também reclamou. Está sendo adiada porque os líderes estão com entendimento com governadores. Eu não sou governador, talvez não serei nunca na minha vida, mas eu sou senador e eu não fui ouvido sobre isso. A discussão promete continuar nesta quarta-feira, com o encontro entre os senadores e o ministro da Fazenda, Guido Mantega. O ano legislativo começa com troca nas lideranças de 3 partidos. O novo líder do PT é o senador Humberto Costa. Ele substitui o senador Wellington Dias. Vanessa Graziotin passa a liderar o PCdoB no lugar de Inácio Arruda. E no PR, Alfredo Nascimento entra no lugar do senador Magno Malta. A Comissão de Constituição e Justiça está prevista para logo mais às 9h30 da manhã. Quem traz informações sobre a pauta ao vivo é a repórter Dinalva Ferreira. Olá, Dinalva, bom dia. Bom dia, Silvânia. A criação de regras para disciplinar a desmontagem de veículos é um dos temas que devem ser debatidos na primeira reunião do ano da Comissão de Constituição e Justiça. 2 projetos que tratam do mesmo tema tramitam em conjunto.
um que veio da Câmara e outro apresentado aqui no Senado. O relator, senador Romero Jucá, preferiu acatar o projeto aprovado pelos deputados, segundo ele, porque está com a tramitação mais adiantada e, portanto, com mais chances de ser aprovado. A intenção da proposta é combater a indústria de roubos de veículos no país. Esse projeto prevê o controle de peças usadas, portanto, qualquer peça para ser vendida usada terá que ter um número de origem, terá que ter sua origem comprovada. Prevê o acompanhamento dos ferros velhos, dos desmanches, enfim, todo um sistema que fará com que efetivamente se fechem as portas para a desova de carros roubados. Um projeto similar a esse foi aprovado na Argentina e reduziu em 50% o roubo de veículos. Portanto, esse é um projeto urgente que precisa ser aprovado rapidamente. O projeto também prevê a criação de um banco nacional com informações de veículos desmontados e também de empresas que trabalham com esse tipo de atividade. Silvânia? Obrigada, Dinalva. A Comissão de Assuntos Sociais se reúne daqui a pouco às 9 horas. Entre os projetos da pauta está o que assegura a disponibilidade de leitos em UTI na rede do SUS. E a Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo analisa requerimento. A reunião está prevista para as 10 horas. E daqui a pouco a Comissão de Direitos Humanos vai discutir em audiência pública o relatório sobre a diligência ao Complexo Penitenciário de Pedrinhas, em São Luís do Maranhão. Os senadores estiveram no centro de detenção no dia 13 de janeiro e comprovaram as circunstâncias que levaram a rebeliões, morte de presos e a uma onda de violência na cidade. Os senadores visitaram 2 unidades do Complexo de Pedrinhas. Uma delas havia sido totalmente destruída. Na outra, o relatório fala de uma realidade deplorável. Superlotação, celas insalubres, pessoas com deficiência mental convivendo com os demais presos. O texto sugere também que as unidades não visitadas podem estar ainda pior. O relatório conclui que, assim como acontece nos outros estados do país, o crime organizado está fora de controle no Maranhão e sugere que Congresso, Judiciário, Ministério Público, Defensorias Públicas e governos estaduais e federal unam esforços para combater o problema. A reunião desta Comissão de Direitos Humanos está marcada para as 9 horas da manhã. Depois de visitar estádios e empreendimentos de infraestrutura em cidades sede da Copa do Mundo, a subcomissão criada para fiscalizar o andamento das obras segue com bastante trabalho neste ano. Há 4 meses da Copa do Mundo, dos 12 estádios que vão sediar os Jogos, 5 ainda não estão prontos. A Arena Corinthians, em São Paulo, a Arena Pantanal, em Cuiabá, a Arena da Amazônia, em Manaus, o Beira-Rio, em Porto Alegre e a Arena da Baixada, em Curitiba. A capital paranaense tem a situação mais crítica e corre o risco de deixar de ser cidade-sede se a Arena da Baixada não ficar pronta até meados de fevereiro. Mais atrasadas que os estádios estão as obras de mobilidade e infraestrutura. Os senadores da subcomissão criada para acompanhar as obras da Copa confirmaram o atraso em visitas à cidade-sede no ano passado. Nós temos essa função de fazer a pressão junto aos órgãos estaduais, municipais, aos clubes, através da nossa visita em loco, convocando a imprensa, colocando a nossa opinião, para que realmente o Brasil não passe vergonha. As pessoas voltarão felizes para os seus países se tiverem acesso fácil aos estádios, se chegarem fácil ao país e saírem fácil do país. Isso envolve aeroporto, envolve estrada de acesso a campo de futebol, aeroporto, a circulação urbana. E isso tudo está muito atrasado. De acordo com Sérgio Souza, que presidiu a subcomissão em 2013, não foram encontrados indícios de irregularidades no uso do dinheiro público. A maioria, uns 8 ou 9 estádios são privados. E a partir daí o que há é a participação de capital público através do BNDES, que faz os aportes financeiros. Mas aquele que toma o consórcio ou o grupo que está construindo o estádio, que toma o recurso, ele tem que dar contra-garantia, vai pagar juros e vai ter que pagar o empréstimo. Então, a fiscalização é até de forma diferente. É para ver se o contrato não foi feito de uma forma que não pudesse haver a inexecução da obra, o não término da obra.
Mas, agora, onde tem dinheiro público, não há indícios de irregularidades. Houve, pelo menos, no mínimo, descaso nos projetos, porque as próprias arenas que tinham um valor inicial de menos de 3 bilhões estão em mais de 8 bilhões já. Nas arenas que tem projeto. Nas obras de infraestrutura nos aeroportos, aí nem se fala. A questão é corrupção ou é a falta de projeto, é incúria administrativa? Esse é um assunto para a comissão acompanhar, denunciar, criticar ou aplaudir, se for o caso. Além de fiscalizar as obras, Senado e Câmara devem votar projetos prioritários para a competição. As regras básicas já estão garantidas na Lei Geral da Copa, aprovada pelo Congresso e sancionada há 1 ano e meio. A proposta, que define o crime de terrorismo e fixa as penas, é uma das prioridades para dar mais segurança a eventos internacionais. O texto está numa comissão especial do Senado e ainda tem que passar pelas 2 casas antes de virar lei. Eu espero ver essa matéria aprovada no Senado e na Câmara até março. Nós temos que ter prioridade com essa questão, nós não podemos ficar indescoberto sem ter uma punição dura e forte contra qualquer ação terrorista e, portanto, é importante que essa lei possa ser votada rapidamente. A Copa do Mundo pode ser decisiva no resultado das eleições de 2014. Essa é uma preocupação para o governo, mas a economia também exige cautela. Deputados e senadores aprovaram em dezembro o orçamento com números menos otimistas do que os enviados no projeto pelo governo. Mesmo assim, o mercado tem expectativas ainda menores para a economia brasileira em 2014. O orçamento prevê crescimento econômico de 3,8% e a inflação controlada em 5,8%. Já o mercado calcula crescimento de 2% e pressão inflacionária maior, 6,01%. A desvalorização do real é um dos motivos. O dólar alto, cotado a R$ 2,40, dificulta investimentos e, no longo prazo, pressiona a inflação. A equipe econômica do governo diz que manterá os preços sob controle e, por isso, subiu os juros para 10,5% ao ano, valor superior ao que está no orçamento. Outro desafio será manter investimentos estrangeiros no país, agora que a economia americana está em recuperação e mais atrativa ao capital. Vendo esses números, esse consultor de orçamento do Senado diz que 2014, ano eleitoral, será de desafios na economia. No ano eleitoral, é difícil o governo segurar gastos. Então, do lado fiscal, não se espera nenhuma austeridade maior em termos de combate à inflação, né? Mas, então, a quem caberá segurar para evitar que a inflação exploda? O Banco Central, subindo os juros. Na política, o panorama não é diferente. 140 milhões de brasileiros vão às urnas em outubro. A primeira eleição com ficha limpa valendo para todos os candidatos. E a primeira também após as manifestações populares. E antes da eleição, haverá ainda a Copa do Mundo. Para este cientista político, o governo terá de cuidar do próprio desempenho para enfraquecer os efeitos das manifestações. Vejo também que elas podem não decidir as eleições. Agora, é evidente que se a Copa do Mundo for um fracasso em termos de infraestrutura, se tivermos dezenas de problemas na execução da Copa do Mundo, isso vai afetar o governo. Para ele, mesmo com eleições, o Congresso poderá votar temas importantes. Seria muito importante encaminhar alguns temas da reforma política, avançar com a questão do marco civil da internet, discutir terceirização, discutir a questão do orçamento impositivo, que está mal discutida. O Senado em Dia termina aqui. No decorrer da manhã, você acompanha outras informações nos boletins do Senado agora. Enquanto isso, continue assistindo a nossa programação.